Se você está assistindo esse vídeo, deve ser porque você já tem um negócio aí no mercado pet ou pretende abrir alguma coisa, se interessa aí pelo mercado. Meu nome é Carlos Júnior, sou empreendedor do mercado pet já há 12 anos e nessa videoaula eu vou te mostrar, vou te ensinar como montar um pet shop virtual, seja ele através de um site, né, de um e-commerce mesmo, seja através de um aplicativo, seja através do Instagram, utilizando ali junto com o WhatsApp, e não só a montar, mas também o que é que você precisa fazer para vender. Não adianta você ter a sua estrutura, você montar, se você não gerar fluxo dentro da tua página, se você não atrair as pessoas para comprar no teu pet shop. Eu criei uma metodologia onde eu ensino dentro do meu treinamento, que é o treinamento Vende Pet, e eu vou te explicar nesse vídeo como é que funciona essa metodologia. Então, isso aqui é uma aula, aproveite aí, pegue um papel, uma caneta, anote todas as informações de como é que funciona a estrutura de uma loja virtual. Então, vamos começar. Então, para quem é esse conteúdo que eu vou passar aqui agora? E também para quem não é. Então, isso que a gente vai começar para saber até se esse conteúdo realmente ele foi preparado para você, se você se enquadra aí. Então, em primeiro lugar, ele é para pessoas que já têm um pet shop físico, que já atuam aí no mercado pet, independente se já vendem pela internet ou não, mas que querem ou começar a vender pela internet, quem ainda não vende, ou então para quem já vende, mas ainda não vende de forma profissional, ou já vende de forma profissional, mas quer aprender aí novas ferramentas, como melhorar as suas vendas através da internet, e também para quem ainda não tem um negócio no mercado pet, quer começar, às vezes tem um sonho de começar um pet shop físico, mas ainda não está preparado, e aí o pet shop virtual é uma boa maneira para quem quer começar. A gente vai falar sobre isso, como montar, a questão também de financeira, né? A gente comparar o pet shop físico, um pet shop virtual. Então, se você é uma dessas duas pessoas, né, que já tem um negócio ou não tem um negócio aí e quer começar do zero, e quando eu falo do zero, você não precisa ter conhecimento de vendas online, não precisa ter conhecimento do mercado pet, porque durante o que eu vou te passar, você vai aprender como se preparar para o mercado, tá? Dentro dessa metodologia que eu falei para você. Então, em 2009, eu abri a minha empresa, tá? Então, como eu falei, eu já estou no mercado pet há 12 anos. Em 2009 eu abri minha empresa, Pet Shop Animalville, esse mesmo que eu tô aqui agora. Então já tiveram várias reviravoltas, já saímos, fomos para um ponto maior, já abri loja em shopping e hoje reestruturamos, estamos aqui novamente no ponto inicial, Animalville, firme e forte. Em 2018 foi quando eu abri, né, a cabeça, percebi a necessidade de ter uma loja virtual. Então, em 2018, eu abri o Pet Shop Animalville virtual, a loja virtual, está aparecendo aí para vocês aí, tá? E em 2021, agora, recente, começo do ano, a gente também criou o nosso aplicativo de venda e agendamento de serviço. Então, tudo isso que eu estou trazendo, esse material, esse conhecimento que eu estou trazendo para você, é um conhecimento prático de quem vive todos os dias o que ensina, e não de uma pessoa que pesquisou no mercado, que aprendeu aí estudando, pesquisando, e está trazendo esse conteúdo para você. Não, é uma pessoa que realmente há 12 anos abriu loja, contrata funcionário, faz pedido de mercadoria, né? Hoje não, hoje eu tenho a minha esposa que está tomando a frente aqui da loja, até para eu poder ter tempo aí de cuidar dos meus projetos, que é a Vende Pet e a Rocking Pets. Vamos já falar sobre isso também já, ok? Então, 2009, abertura da loja, pet shop físico, que tem até hoje, Animalville. Em 2018 eu abri o meu pet shop virtual, a minha loja virtual. E em 2021 agora a gente montou o nosso aplicativo de vendas. Então, como eu falei, conhecimento prático, né, que eu vou trazer aqui para vocês. E o mercado pet e o e-commerce, como é que ele era em 2009, né? Como é que as pessoas faziam as vendas online? Antigamente era muito fraco ainda, né? O mercado pet, ele ainda não... Já existia, claro, as vendas pela internet, mas no mercado pet
ele era muito fraco. Comparando com outros mercados, ainda hoje, ele é fraco, e isso não é ruim, tá? Isso é um ponto positivo, é uma oportunidade para quem está começando agora. Então, em 2009, quando eu abri meu pet shop, qual era a maneira que a gente tinha, né? Eu, outros empresários, que a gente tinha para fazer divulgação, para divulgar o nosso negócio. Então, era através de panfleto, panfletagem era muito forte, tá? E eu digo para vocês ainda, só abrindo um parênteses aqui, que panfleto ainda funciona, e dentro das minhas estratégias eu ensino também como fazer uma panfletagem, utilizando também o meio online, então fazendo uma casadinha do offline com online, e dá bastante resultado. Lista telefônica, olha aí, ó, peguei a época da lista telefônica, as listas amarelas, chegava aqui todo ano aquele livrão bem grandão, né, de listas amarelas lá com o nosso telefone, tinha que pagar se você quisesse ter um destaque lá nas listas amarelas, né, nas folhas, nas páginas amarelas. O Google, né, já existia o Google também, então a gente aparecia lá no Google, então as pessoas procuravam muito para a gente aparecer de forma orgânica, até hoje ainda procura, né, mas hoje a gente ainda, vou falar um pouco sobre isso também, mas a gente trabalha muito agora com tráfego pago, com você pagar anúncio, e a gente tinha um site institucional. Eu cheguei a criar um site institucional, então a gente ainda não tinha aquela necessidade ainda, né? O mercado era bem diferente, aquela necessidade de ter uma loja virtual. Então eu quero ter um site institucional onde a pessoa ia colocar lá www.onomedamialoja.com.br e ia ver onde é que minha loja estava localizada, quais eram os serviços que ofereciam, algumas fotos, alguns vídeos. Então era isso que a gente precisava ter, e eu tive também um site institucional. O Orkut, né? O Orkut, se eu não me engano, ele ficou até 2000, não sei se foi 2004, 2006 mais ou menos. Então a gente utilizava o Orkut, né? E utilizava já o Facebook também. O Facebook ele foi criado em 2004, né? Então em 2009 já tinha o Facebook, só que o Facebook, a dinâmica dele de anúncios era completamente diferente do que é hoje. E o Orkut não chegava nem perto do que a gente tem hoje, né? No Facebook, no Instagram, no próprio YouTube. Então era completamente diferente. Então essa era a maneira de nós divulgarmos o nosso negócio além do nosso ponto físico. E aí chegou o Instagram e o Google. E aí eu falo sempre que eles democratizaram o mercado aí de anúncios, de publicidade, porque hoje qualquer pessoa que tem um celular, que tem uma conta aí no Instagram, no Facebook, consegue criar um anúncio, por mais simples que seja. Então, abrindo outro parênteses aqui também, muitas pessoas chegam e falam assim: nossa, se é para apertar o botão impulsionar do Instagram, não faça isso, tá? Balela, tá? É muito melhor às vezes você utilizar uma ferramenta dessa do que você querer utilizar o gerenciador de anúncios, que é mais profissional, sem saber. Você vai perder muito mais dinheiro no gerenciador de anúncios sem saber, do que você fazer de forma simples através do próprio promover, né, do impulsionar, do promover do Instagram, tá? Então, com essa democratização, todo mundo com o celular na mão, com uma internet, com uma conta no Instagram, no Facebook, consegue hoje em dia fazer um anúncio, né? Tirando, né, a necessidade. Antigamente a gente precisava ter uma agência de marketing digital se a gente quisesse fazer, quando começou, depois dessa época de lista telefônica, de panfletagem, que a gente começou a perceber, nós precisamos estar também na internet, nosso negócio precisa estar na internet. Mas antigamente qual era a mentalidade? Eu preciso aparecer na internet, não era nem eu preciso vender pela internet, eu preciso aparecer, as pessoas precisam me procurar, colocar lá Pet Shop Animalville, Pet Shop tal, e eu aparecer, tá? Então não tinha ainda a necessidade de vender pela internet. Então a gente precisava contratar agências que na maioria das vezes não eram baratas, as baratas que até hoje, né, também não entregam o resultado que a gente precisa para realmente atrair pessoas, fluxo para o nosso negócio e fazer com que a gente venda. Então, antigamente, a gente pagava uma agência de publicidade, tá? Para criar algumas campanhas e fazer com que o cliente viesse para a nossa loja, fosse para o nosso site institucional ou fizesse uma ligação aí para o nosso telefone para iniciar aquele relacionamento. Então ainda não tinha o foco de levar para uma loja virtual, para um site e-commerce, para um aplicativo, né? E aí, como é que é o mercado pet hoje? Então vamos evoluindo aí nesse tempo, né? Nessa jornada aí do tempo. E como é hoje o mercado pet e as vendas
online. Será que vale mesmo a pena, né, eu ir para esse mercado pet? Eu tô vendo que já tem muitas empresas grandes, como o Pet Love, como o Pets, como o Cobase, já nesse mundo virtual. Como é esse mundo? Será que vale mesmo a pena eu, que já tenho o meu negócio físico, montar um pet shop virtual também para estar concorrendo com essas outras empresas? Ou eu que estou começando agora do zero, será que vale a pena mesmo eu começar num pet shop virtual, mesmo que no futuro eu queira montar um pet shop físico, tá? Então, vamos lá, vou passar para vocês aqui alguns números agora para tentar aí Nossa, não apareceu aqui o primeiro? Tá em branco aqui. Acho que não tinha nenhuma informação mesmo não. Então, olha aí, ó. Primeiro, de forma geral aqui, o e-commerce no Brasil, tá? Mais de 1,3 milhões de lojas online. Eu acredito que eu fiz essa pesquisa aqui no comecinho de 2021, então até com a pandemia, né, muitas empresas novas abriram, pode ser que tenham mais. Da mesma forma eu digo que muitas empresas também que não se preparam, que não se interessam, simplesmente, vou abrir um negócio virtual porque o meu físico cai em movimento, mas não se prepara, não contrata uma empresa especializada para ajudar nessa estruturação. Então, da mesma forma que muitas empresas estão abrindo, muitas empresas também estão fechando, tá? E olha esse dado interessante, 88,7% dessas empresas que têm e-commerce, né, dessas 1,3 milhão aí, são empresas pequenas. E olha esse dado que interessante, tá? 76,55% possuem até 10 produtos. Grava essa informação aí, que a gente vai falar dela daqui a pouco, mais lá na frente, tá? 76,55% possuem até 10 produtos. O que isso quer dizer? Que você não precisa ter muitos produtos para poder vender na internet. Essa informação é muito importante, a gente vai falar sobre ela já já. 21,16% das empresas possuem Instagram. Eu acredito que do começo do ano para cá, né, já deve ter evoluído também, mas isso mostra também que dá para vender sem você precisar do Instagram. Dentro da minha metodologia, dentro da minha estratégia, o Instagram é uma ferramenta fundamental para fazer com que você venda mais, mas, como eu falei, não é obrigatório. E o Brasil, olha outra informação super importante, o Brasil ele tem o maior comércio eletrônico pelas redes sociais do mundo. Quer dizer que as pessoas fazem muito negócio através das redes sociais, seja YouTube, seja Facebook, seja Instagram, seja LinkedIn, né, Twitter, várias outras redes sociais também. Então, será que realmente vale a pena você ter uma rede social, você tá aí nas mídias efetuando venda? E aí outro dado também bastante interessante aqui, ó, você que pensa assim, né, como eu falei agora há pouco, poxa, eu vou colocar meu negócio pet, vou estar concorrendo com os grandes, será que realmente vai ter mercado para mim? 36% dos pet shops virtuais são pet shops virtuais exclusivos, ou seja, eles são só pet shop virtual, eles não têm loja física. Então eu vou abrir um pet shop virtual, 36%. 28,2% são empresas pequenas, empresas físicas, que também têm loja virtual. Tipo tipo Animalville, que tem uma loja física pequena, né, e que também tem uma loja virtual. E 23,9% são megas lojas com e-commerce, que aí são essas que eu falei, né? A Cobase, a Pets, né? A Pet Love, pelo menos por enquanto, não tem loja física, mas tem outras também, lojas grandes, regionais. E aí, mais informações aqui importantes, para a gente finalizar esse quadro aqui de informações, né? A gente já está falando aqui agora do e-commerce pet no Brasil, a gente estava primeiro falando sobre o e-commerce no Brasil de forma geral, agora a gente já está falando, né, do slide passado, do e-commerce pet aqui no Brasil. E olha aqui, ó, 1,4 bilhão de vendas em 2020 foi o que o mercado pet vendeu através da internet. E isso representa 4,4% do faturamento geral do mercado. Ainda é muito pouco comparando com outros mercados, que chega a 7%, 10%, 12%. O que isso quer dizer? Que o mercado pet ainda tem muito para crescer através das vendas online. Então, por isso que eu falei que é a hora boa de quem está querendo entrar agora nas vendas online, porque é um mercado que ainda está em crescimento, ainda não é um mercado tão competitivo como nós que estamos, né, como quem está fora desse mercado acha. E olha aí como o crescimento ainda está pequeno também, comparando com o crescimento de outros mercados também, né, quando a gente vai
pegar a parte de eletrônicos, de roupa, sei lá, um monte de coisa aí que cresce pra caramba também. Nós só crescemos, né, de 2019 comparando 2020, comparando com 2019, nós só crescemos 0,7%, bem abaixo do crescimento do mercado pet, né? Então, como é que as empresas faziam anúncio, né? Já falei também, né, que elas precisavam contratar aí agências e muitas vezes pagar caro, e muitas vezes nem resultado tinha. Não, às vezes também não tinha nem como mensurar qual era o resultado, da onde é que estão vindo esses clientes, porque a internet hoje a gente consegue mensurar de onde vem essas informações, a gente consegue ter esses dados, e no físico, né, quando a gente vem só no físico de um panfletagem, a não ser que você coloca algum cupom, alguma coisa, e as pessoas às vezes não faziam isso, então ficava muito difícil de você mensurar, de você saber de onde estava vindo cada tipo daquele cliente, né? De onde vinha cada cliente dos anúncios. E hoje, como eu falei, qualquer pessoa aí tem acesso, qualquer pessoa pode fazer esses anúncios através do Instagram, do YouTube, do WhatsApp. E aí, como é que as empresas se comportavam antes, né? Vou dar um exemplo aqui, meu mesmo, que aconteceu comigo, quando começou essa questão de Instagram, de Facebook. Então, as pessoas começaram, claro, de forma até acelerada, né? Mas não da noite para o dia, conversar com as empresas através da internet. Então, tanto por comodidade, ou às vezes a pessoa realmente não queria tempo também, então vou mandar uma mensagem lá. Mas o que acontecia? As pessoas, elas queriam respostas rápidas através da internet. E nós muito habituados, né, ao físico, ao contato físico, o cliente entrando na loja, o cliente ligando. Então, a preferência o que era? A preferência era daquele cliente que está na loja, a preferência é daquele cliente que estava ali ligando, o cliente que mandava uma mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, até pelo WhatsApp, muitas vezes a gente deixava para depois, deixava para o final do dia. Então olha a quantidade de negócio que a gente perdia, apesar que antigamente o número de pessoas era bem menor do que hoje. Hoje é praticamente a principal ferramenta de contato ali, né, de comunicação. É o WhatsApp. Então, um certo dia, uma pessoa mandou uma mensagem pelo direct do Instagram, e aí eu não tinha o hábito ainda de ficar olhando. E aí, só voltando um pouco também, eu me lembro um dia de uma empresa de marketing que eu contratei, que por sinal, a empresa que eu tinha contratado, ela era relativamente boa. E ela falou assim: Júnior, você precisa colocar ou uma pessoa da tua equipe, ou você, alguém responsável por estar respondendo essas perguntas e tudo, porque cada vez mais, então ele é publicitário, ele já estava com essa visão, e eu falei, cara, não tem condições de hoje a gente dar um foco a isso, a gente tem que focar na loja. Ele falou assim, beleza, eu tô só dando aviso. E aí aconteceu o previsto, né? Então, não era muito óbvio o que ele estava dizendo, mas na cabeça, quer dizer, era bastante óbvio, né, o que ele estava dizendo, mas na cabeça da gente, físico, atendimento físico, telefone, não vou me importar com isso agora, vou focar aqui no físico. E aí, voltando ao assunto, o cliente me mandou uma mensagem, e aí eu não olhei, eu não respondi. E aí eu fui ver cerca de 4 horas depois que ele tinha mandado a mensagem, ele já tinha mandado uma outra mensagem, né, falando mal da empresa. Se não é para responder, então não utilize o canal, fecha isso daí, cancela a sua conta, mais ou menos desse jeito. E eu fiquei puto, eu falei assim, poxa, se o cara tá com pressa, por que ele não pega o telefone e liga? Então essa era a mentalidade que eu acredito que muitas pessoas antes dessa revolução, evolução e revolução digital pensavam, né? Aí até que um dia a gente só sente, né, quando acontece com a gente. Aí um dia eu tava procurando aí um cowork para fazer uma gravação, para fazer um evento, e mandei uma mensagem acho que foi pelo WhatsApp, para esse cowork, e também eles não me responderam. Mais ou menos dentro de 4 horas eu olhei e falei assim, caramba, fiquei puto. E isso pouco, sei lá, 1 mês, 2 meses depois do que aconteceu na minha empresa. E na mesma hora eu me lembrei e consegui sentir na pele a necessidade como usuário, tá? Então a gente, no papel de empresário, de dono de negócio, a gente tem uma percepção. Quando a gente passa para o outro lado, né, o lado do consumidor, a gente começa a entender, consegue entender qual a percepção do cliente. Então foi na hora que eu falei assim, poxa, peraí, eu não posso mais menosprezar esse tipo de atendimento. E aí foi quando a gente começou a dar foco, né? E aí existe... Então hoje o Instagram, como eu falei, né, o Instagram, o WhatsApp, hoje é obrigatório praticamente para quem quer se relacionar, para ter pelo menos aí um contato. Antigamente a gente ia procurar uma empresa,
na internet, a gente ia lá no Google, ainda vai, mas assim, muitas pessoas, eu por exemplo, já procuro as empresas através do próprio Instagram, quero ver o perfil do Instagram, quero ver como é o relacionamento, como é a empresa, como é o cliente, independente do ramo que eu queira, né, do serviço que eu esteja procurando. Como é que funciona hoje? Mais ou menos, você não precisa, né, poxa, que nome é esse? Showrooming, webrooming, não precisa entender os conceitos, né, só para eu lembrar aqui também e falar, entenda só do exemplo, como hoje funciona o processo, né, o caminho de compra do consumidor. Então, a gente tem o showrooming, aonde o cliente vai numa loja, olha um produto, pesquisa um produto, conhece o produto, pega no produto e vai para a internet pesquisar e comprar. Ou porque é mais barato, ou porque ele prefere comprar na internet. Então vamos supor um tênis, né? Você está procurando um tênis, você está lá no site de uma empresa, vamos supor Centauro de tênis, você olha, acha um tênis legal, gostou do preço, você vai na Centauro, você experimenta só para ver o material, experimenta para ver se fica legal, beleza, vai lá na internet e compra, tá? Então esse é um caminho super comum. E aí você que tem uma loja física e que não tem uma loja virtual, o cliente vai pesquisar na tua loja e vai comprar do seu concorrente. E o webrooming é um caminho inverso. O cliente pesquisa na internet o produto, pega informações de avaliações de outras pessoas que já consumiram o produto e o serviço e depois eles vão na loja simplesmente para comprar, e muitas vezes quando eles chegam para comprar, eles sabem mais informações do que o próprio vendedor. Então, por isso que também é importante essa casadinha, né, das duas empresas, do físico e do virtual. Também gosto de falar que as pessoas às vezes perguntam: Júnior, se eu tenho uma loja física e eu boto uma loja virtual, as vendas da minha loja física vai cair, então eu vou fazer a migração e um dia eu vou ficar só no pet shop físico. Se você quiser fechar a loja, você pode fechar e ficar só no físico. Mas a tendência é que as duas cresçam. O físico puxa o online e o online puxa o físico, tá? Quando você está divulgando, a sua empresa está tendo maior alcance, então o físico ele nunca vai acabar, principalmente quando a gente fala de serviço, mas não, nunca vai acabar nem se relacionando com produtos. Vai crescer muito, muito mais ainda o comércio online. É só a gente pensar nas crianças. Eu tenho um filho de 9 anos, só pensar, meu filho já nasceu numa era digital, eu tenho uma outra filha que hoje tem 6 meses, já estão numa era digital que eles estão crescendo ali, comprando, vendo o pai, vendo a mãe comprando tudo pela internet, então vai ser o comum para eles. Enquanto nós, né, talvez eu, não sei a idade de vocês que estão assistindo aqui, mas que a gente passou por essa transição, né? Então, sei lá, 20 anos atrás, estava começando ainda a aparecer celular, olha aí, há 20 anos atrás. Então, eu peguei essa época e hoje a gente está com essa tecnologia toda desenvolvida, onde as crianças, os adolescentes que estão hoje nessa época, para eles tudo isso é normal. Então não tem mais aquele receio, aquele bloqueio de, poxa, eu tenho medo de comprar na internet. Ninguém tem medo de comprar na internet, mas não, só nós aí, talvez as pessoas de 35 para cima que tem medo de comprar na internet. Talvez os de 30 para baixo não tem medo de comprar na internet. Talvez um ou outro, né? Então, continuando aqui, como eu falei, em 2019 eu contratei a minha agência de marketing digital, que cuidava, fazia as publicações e tudo, mas não tinha o foco de venda. Qual era o foco da agência de marketing digital que eu contratei? Era para melhorar a identidade visual, a gente mudou logomarca e tudo, e ficar fazendo os postagens, ter uma assessoria ali para quando eu fosse participar de um evento, conversar comigo, ir para reunião, então tinha esse trabalho, mas ele não tinha um trabalho para levar os meus clientes para um canal de venda. Na verdade, o canal de venda que a gente tinha era o canal físico. Em 2018, eu transformei a minha loja, o meu site, o site institucional, em uma loja virtual. Foi aí aonde eu comecei a vender produto, a fazer um trabalho de venda de produto. E aí, em 2019, eu gostando dessa história de internet e tudo, então eu resolvi fazer um MBA em marketing digital. Então, outro motivo aqui, além do conhecimento do mercado pet, 12 anos no mercado pet, eu finalizei no final de 2020, meu MBA em marketing digital e gestão de mídias. Então, a partir daí, logo quando eu comecei, logo em 2019, eu falei assim, eu mesmo vou começar a fazer, por mais que eu ainda não tenha experiência, eu vou começar a cuidar do marketing da minha empresa, porque a melhor maneira de aprender é aprendendo com o meu negócio, aprendendo na prática. E é melhor aprender com o meu negócio, onde eu posso errar, onde um cliente não vai ficar puto de raiva, né? Então, fui e comecei. Mas calma, você não precisa fazer um MBA para poder montar um pet shop virtual também, ok?
Então, como eu falei, eu criei um método, uma metodologia, certo? Aonde eu te ensino passo a passo, tá? De forma organizada, estruturada, fácil, aonde eu apresento tudo, mas tudo mesmo para quem quer criar uma empresa, tá? Para quem quer montar o pet shop virtual, estrutura, definir produtos, definir preço, vender, não só montar, como eu falei no começo do vídeo, mas vender. Você precisa vender, não adianta você montar, ok? Costumo até comparar loja física, loja virtual. Você abre uma loja física, por mais que você não faça divulgação, um monte de gente está passando na sua loja física. No virtual, se você montar, é a mesma coisa que eu pegar essa loja aqui e colocar ela num deserto, onde não passa ninguém. Ninguém vai comprar porque ninguém sabe que existe. Então, você também, dentro da minha metodologia, precisa aprender a vender, independente de ter uma contratação de uma agência ou não. E aí, começar a falar para vocês aqui quais são os principais erros de quem não usa a metodologia que eu apresento e que é o que normalmente as pessoas fazem achando que estão fazendo certo, tá? Quando eu vou abrir um pet shop físico, poxa, eu preciso ter medicamento, eu preciso ter coleira, eu preciso ter shampoo, eu preciso ter ração, petisco, caminha, um monte de coisa, tá? E o que as pessoas, quando vão começar um pet shop virtual, elas fazem? Elas querem transformar o pet shop físico em um pet shop virtual. Não é assim que funciona, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, mas nós precisamos cada vez mais segmentar, subnichar. E aí, lembra que eu falei que a gente ia falar mais pra frente sobre aquele dado? Então, as empresas, né, 76,55, se eu não me engano, tem no máximo 10 produtos. Você não precisa de estoque grande para poder vender através da internet. Então, só aí, né, quando a gente for fazer a comparação, a questão do investimento, ao invés de eu ter que ir aqui, eu tenho que encher a minha loja, ter uma loja com bastante produto para o cliente não chegar com a sensação que está tudo muito vazio, que a empresa está quebrando, né? Então, na internet não, você pode ter lá a sua vitrine e os produtos você ter um de cada, às vezes nem ter nenhum, como muitas pessoas fazem, você vender depois que você pega o produto e entrega. Então, a gente fala bastante isso também sobre, dentro da metodologia. Um outro erro bastante é não gerar fluxo. Então as pessoas falam assim, eu vou montar o meu pet shop virtual, como eu fiz, contratei uma empresa que monta um pet shop virtual, mas ela só monta o pet shop virtual, ela é especializada em montar um site, um e-commerce, ela não é especializada em vender, tá? Então, além de montar a loja, eu preciso gerar fluxo, as pessoas não geram fluxo, continuam fazendo aquele trabalhozinho de agência, que eu até coloquei aqui o próximo passo, contratar agências para fazer postagenzinhas e postagenzinhas não traz retorno, tá? Essas postagenzinhas que a maioria das pessoas fazem no Instagram não traz retorno. E quando retorno que eu falo de venda mesmo, ser mais agressivo, e agressivo no bom sentido, mas você conseguir transformar uma imagem em um gatilho de venda, tá? E tudo isso dentro da metodologia a gente apresenta. Então, e outro erro também bastante comum, né, é não planejar. Então, as pessoas têm medo do planejamento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que a gente estava numa consultoria inicial, né, ainda na parte sem compromisso, para tentar fechar a consultoria individual que eu tenho, e ela falou que já estava, como a maioria, né, querendo começar esse negócio de planejamento e tudo. Aí eu falo para vocês, por quê? Primeiro, a maioria das pessoas não planejam, né? E aí a gente vem para os dados do Sebrae. Por que que aí mais de 60%, 70% das empresas quebram em menos de 5 anos, né? Cerca de 25% quebram em menos de 2 anos. Exatamente por isso. E mesmo as pessoas sabendo dessas informações, elas preferem arriscar do que parar 1 mês, 2 meses, 6 meses que seja para fazer um planejamento. Mas o lado bom do Pet Shop Virtual, que é dentro da minha metodologia, a gente não precisa fazer o quê? O plano de negócio. O que é que a gente escuta a maioria das pessoas falando? Eu mesmo já falei isso durante muito tempo. Para você montar qualquer negócio, você precisa fazer um plano de negócio. Dentro da minha metodologia, você não precisa fazer um plano de negócio para abrir um pet shop virtual. Presta atenção, não estou dizendo que para abrir um pet shop físico não precisa. Depende muito do que você vai abrir. Mas para abrir um pet shop virtual,
dentro da minha metodologia você não precisa, mas também não quer dizer que você vai abrir nas cegas, não. A gente vai fazer um planejamento que é muito utilizado pelas startups, as empresas do Vale do Silício utilizam esse modelo de startup, tá? E foi um modelo que eu aprendi no meu MBA, e trouxe, por isso que eu falo, a minha metodologia ela é única, tá? Ela é única por enquanto ninguém copiar, ela é única, tá? Então, a gente faz esse planejamento, que é o mesmo planejamento que eu faço em todas as minhas consultorias individuais, e eu trouxe para dentro da metodologia esse planejamento, tá? Por quê? Por que esse planejamento, né? Porque eu preciso de velocidade, eu preciso validar o meu negócio e o custo, comparando com o custo de um pet shop físico, é mais barato. Então eu consigo validar ele de forma mais rápida, sem precisar ter que fazer um investimento com uma estrutura grande, com reforma, com compra de mercadoria, com contratação de funcionário, com um monte de gôndolas. Então por isso que dentro desse modelo eu consigo utilizar um outro tipo de planejamento. E aí, o que as pessoas acham que para vender na internet elas precisam? Elas acham que elas precisam passar horas na internet. Se você tem um pet shop físico e está agregando aí o teu pet shop virtual, não, você não precisa passar horas na internet. Você pode criar o teu cronograma de atividades. Se você tiver uma agência especializada, né, no mercado pet, né, só abrindo parênteses também que eu tenho, né, eu também nem falei, né, eu abri uma agência que é a Rocking Pets, é uma agência de marketing digital especializada no mercado pet, mas como eu falei, né, eu tenho uma agência e mesmo assim falo para vocês que vocês conseguem fazer sem o trabalho de uma agência. Claro, tem pessoas que não têm tempo, tem pessoas que preferem ter o trabalho mais profissional para poder realmente ter mais resultado, mas qualquer pessoa consegue sim fazer também sozinha, e eu ensino isso dentro da metodologia. Então você não precisa passar hora na internet. Agora, se você tem um pet shop virtual, só virtual, quanto mais, como é seu principal e único canal, vamos dizer assim, de venda, quanto mais você focar, quanto mais tempo você passar na internet, estratégias, mais resultado você vai ter. Olha outro detalhe bastante interessante. As pessoas acham que para vender na internet, no Instagram, vamos dizer, você precisa de ter muitos seguidores. Não, você não precisa ter muitos seguidores na internet. Você precisa ter apenas alguns seguidores, vamos supor, que realmente estão relacionados aí, que têm interesse pelo seu negócio, onde a inteligência do Instagram, do Facebook, do Google, ele te entrega mais pessoas para comprar os seus produtos, mesmo eles não te seguindo, tá? E concorrência, né? Eu falei também que as pessoas, muitos lojistas que já têm pet shop, eles pensam assim, já escutei muitas pessoas falando: ah, eu não vou, pra que eu vou colocar um pet shop virtual para concorrer com a Pets, tá? Um preço muito competitivo. Peraí, você já concorre com a Pets tendo um pet shop virtual ou não? Certo? No físico, você concorre com eles com físico, né? Para quem tem um pet shop físico próximo, da Pets, da Cobase, todos esses grandes aí. Mas você também está concorrendo com ele do virtual. Por quê? Porque eles entregam para qualquer lugar. Então, como eu dei o exemplo lá do web rooming e do showrooming, né? O cliente ele pode ir na tua loja e depois procurar para comprar na internet, e aí você não tem uma internet. Então, se você já acha difícil concorrer com eles, imagine sem você ter. Fica muito mais fácil, na verdade, você concorrer. Porque você não vai concorrer com ele, você não vai vender para o Brasil todo. Quem começa um pet shop virtual tem que começar vendendo no seu bairro, nos bairros próximos, na sua cidade. Você não vai começar competindo com todo mundo. E você vai entregar, né? A gente cria dentro do planejamento a proposta de valor. Então, a proposta de valor, a gente faz um estudo das concorrências e o que é que o seu concorrente está pecando, quais são as oportunidades que ele está deixando passar e que você vai aproveitar para poder ganhar esse mercado na sua região. Então, os pequenos, eles têm algumas vantagens exatamente por ser pequenos em relação a alguns processos, em relação à velocidade. Então, a gente fala sobre isso também dentro da metodologia, certo? Então, eu vou falar para vocês agora, né, como é a maneira certa e explicar esse passo a passo para montar, como é a estrutura para você montar o teu pet shop virtual. Então, a maneira certa é a maneira que eu criei na metodologia do treinamento Viver de Pet, que ele se baseia, tá? Aqui não fui eu que inventei, mas eu adaptei para a minha metodologia. Então,
5W2H, uma ferramenta de planejamento estratégico. Acredito que alguns ou muitos de vocês já devem ter pelo menos escutado falar. Então, onde ele tem o what, who, why, where, how much, how e when. Então, a nossa estrutura para a gente montar um pet shop virtual, ele segue exatamente essas etapas nessa ordem que está aqui. Já printa a tela aí para você também já começar a estruturar aí o teu pet shop virtual. Primeiro, o what. O what, né? É o que. Então, o que é que eu vou vender? Nessa etapa, a gente vai definir, como eu falei, o que vender. Não, a gente não vai sair vendendo tudo. Que tipo de produto eu vou vender? Muitas vezes a gente acha que os produtos mais procurados e mais concorridos é o melhor para começar. Não é o melhor para começar. Júnior, como assim não é o melhor para começar? Quer dizer que eu tenho um produto aqui, não vou nem falar nome aqui no vídeo, né? Mas tem um produto que todo mundo compra, que na internet eu coloco lá no histórico de busca, é o produto mais procurado, quer dizer que esse não é o melhor produto para começar? Não. Se você está começando do zero, não. Se você já tem um pet shop físico, você já tem um poder de compra, uma diferenciação de negociação para comprar, beleza. Se você está começando do zero, não. Por quê? Porque esses produtos, como vendem muito, as pessoas compram muito e vendem mais barato. Então, você não vai conseguir comprar muito, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir. Você vai ter que comprar muito. Você não vai comprar muito, você não vai ter preço competitivo, tá, no mercado, e você não vai vender ou vai vender muito pouco. Então, dentro dessa parte, dessa estrutura, a gente define o que vender. Opa, é aqui mesmo. Já ia passar. Depois vem o who, que é para quem eu vou vender. A gente precisa definir quem são as pessoas que a gente quer vender. Então, a gente vai fazer aqui a definição do cliente ideal. Não adianta eu falar assim, mas eu vou vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Empresa nenhuma vende para todo mundo. Júnior, o McDonald's vende para todo mundo. Não vende para todo mundo. Ele sabe quem é o cliente dele. Júnior, sei lá, essas lojas, né, mais populares, a C&A, a Riachuelo, já ia falar Mesbla. Nossa senhora, tem muita gente aqui que nem lembra, nem sabe o que é Mesbla, né? Mas esquece Mesbla. Riachuelo, Renner, eles também não sabem que não vão vender para todo mundo. Eles sabem quem são os clientes dele e eles focam nos clientes dele, tá? O why, esse why, ele é muito importante, porque é que eu vou vender o que eu estou vendendo, certo? Então, por que você escolheu vender isso? Porque é um produto mais procurado, né, como a gente falou, porque as pessoas estão precisando desse produto. Então, se ele não tiver um porquê muito claro e bem definido, pode ser que você não consiga vender. Depois vem o where. O where, onde eu vou vender esse produto. Então, eu vou vender ele pelo Instagram, eu vou vender ele pelo WhatsApp, eu vou ter um aplicativo de vendas, eu vou ter um site, né? Um site mesmo, bem estruturado. Então, é a plataforma onde você vai estruturar para você vender. Você pode escolher um, você pode escolher dois, você pode escolher todos, mas aqui é onde você vai definir qual é a sua plataforma de venda. Depois vem o how much. Por quanto eu vou vender? É a hora da precificação e é uma das maiores dúvidas das pessoas e um dos maiores erros de precificação. E aí a gente ensina aqui nessa parte, né, como é que você tem que precificar o seu produto para você ser competitivo. Não simplesmente só olhar para o preço de mercado, tá? Você também tem que olhar aí para sua empresa, tá? Mas você tem que ter o equilíbrio. Não adianta também você olhar para sua empresa, colocar o preço lá em cima que também não vai vender. Também não adianta você olhar para o mercado, colocar o preço lá embaixo e você não conseguir pagar suas contas e você quebrar. Então, a gente tem que ter aí o equilíbrio. E aí como chegar nesse equilíbrio, né? Depois vem o how. O how é como vender. Então, até aqui a gente estruturou todo o teu pet shop virtual. Você já sabe o que é que você vai vender, você já sabe para quem você vai vender. Tá? Esse para quem ele pode vir antes do que. Você pode primeiro encontrar necessidades de pessoas, definir para quem você vai vender, depois você vê o que é que eu vou vender para essa pessoa para resolver esse problema, para suprir essa necessidade, pode ser também. Você já definiu por que você está vendendo isso, onde você vai vender e por quanto você vai vender. Agora, como você vai vender? Então, estratégias, tá, de vendas. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a tela de dentro do treinamento VDPet para vocês verem o que tipo de, né, algumas das estratégias que a gente pode fazer no Instagram, no WhatsApp, na internet, no site. A gente vai falar sobre várias estratégias ainda aqui, né? E o when, né? O when é quando eu vou vender. Beleza, você tem um pet shop virtual,
você está aberto 24 horas por dia. Mas qual é o teu horário de comunicação com o seu cliente, falar sobre vendas sazonais também, que tipo de estratégia você pode fazer aí em datas sazonais, Black Friday, final de ano, Dia do Consumidor. Então, tem um monte de ações que pode ser feita aqui também no N. E aí, falando um pouco, né, do que é o treinamento VDPet, para quem realmente quiser o apoio, ter acesso a todo esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês já já, como é que funciona o treinamento VDPet, essa metodologia. As aulas são online, tá? Tem aulas gravadas, né? Então você tem acesso lá às aulas gravadas, todas as aulas que já estão disponíveis lá. E também tem aulas ao vivo, né? Uma vez por mês a gente faz uma aula ao vivo com algum tema, fortalecendo algum tema ou algum tema em cima de dúvidas que as pessoas estão tendo. E também serve até como um suporte, onde as pessoas podem aproveitar ali para ter um contato ao vivo comigo e tirar as suas dúvidas. E aí eu quero mostrar para vocês agora, então, quais são os conteúdos aqui, né, dentro a estrutura do treinamento VDPet. Vamos lá. Então, eu estou aqui na área administrativa do treinamento VDPet, da versão 2.0. Então, a gente começa aqui com uma introdução, módulo introdutório, muito bom aí, principalmente para quem está começando. A gente fala sobre o treinamento, umas informações importantes. Então, eu sempre falo, não pule esse módulo, que esse módulo tem muitas informações que são importantes aí para ajudar aí no decorrer do treinamento. A gente fala sobre o mercado, várias coisas aqui na estrutura do Pet Shop virtual. Aí depois, seguindo lá a nossa metodologia, a gente fala aqui nesse módulo aqui, são 6 aulas de o que vender e para quem vender. Então aqui você vai ter aí 17 modelos de negócio para você criar e várias outras dicas aí de como você definir, escolher para quem e o que você vai vender, por que e onde vender. Aqui a gente fala sobre as estruturações aqui da plataforma. A gente vê a parte de planejamento, que eu falei lá, aquela parte lá do modelo que eu utilizo com meus alunos das consultorias individuais. Então, aqui você vai ter aqui as aulas sobre o planejamento, e mesmo para quem está querendo fazer um plano de negócio, então aqui tem 7 aulas de plano de negócio, tá? Bem direitinho, passo a passo. Tem muitas pessoas que têm pet shop também e acabam ou querem abrir um pet shop, e o conteúdo não é para quem quer abrir um pet shop. Acabei não falando, né? Para quem não é esse conteúdo. Esse conteúdo não é para quem quer abrir um pet shop físico, mas ele tem muitas informações que ajudam muito para quem quer abrir um pet shop físico, tá? Então aqui vem aquela pessoa, poxa, Júnior, eu ainda não tenho a minha empresa aberta, eu preciso também abrir minha empresa. Então a gente fala aqui só quais são os tipos de empresa, como você abrir um MEI, como você abrir um ME, para criar sua marca. Eu não tenho marca ainda, como criar sua marca, marca e logomarca, como registrar a sua marca, como registrar o seu domínio, www. E aí vem aqui por quanto vender, como fazer a precificação. Então, sair do achismo, ou então ficar atirando aí, olhando o preço da concorrência. Você vai aprender aqui cálculos de forma estruturada, tá? Como calcular o preço dos teus produtos, como vender. Aí a gente vem na parte do how, nós temos 3 módulos de como você vender. Então, aqui a gente tem 10 aulas só de como você estruturar e vender o teu Instagram, independente se você tem conhecimento ou não. Você vai aprender aqui configurações, estratégias, a mesma coisa o WhatsApp, como você vender através do WhatsApp, como você fazer a casadinha do WhatsApp com o Instagram, com outras ferramentas, mas também como você vender apenas pelo WhatsApp. E aqui a gente vem no nosso terceiro módulo aqui de como vender, e aí você vai aprender aqui, ó, fazer política de vendas, estrutura de delivery, meio de pagamento, programa de fidelidade, frete grátis, pós-venda, programa de notificação, Google Meu Negócio. Então, tudo isso aqui eu apresento dentro das minhas consultorias individuais, você vai ter acesso também. O quando vender, conteúdos complementares, ó, por enquanto tem 13 previstos aqui, conteúdos complementares, a gente vai ver gestão de estoque, sistema, emissão de nota fiscal, direito do consumidor, pesquisa, panfletagem, um monte de coisa, tá? E lembrando que a Viver de Pet tem vários parceiros, então muitas dessas aulas vão ser dadas aí por advogados, contadores, especialistas em desenvolvimento pessoal. Então, vai ser bem legal aí para complementar também o conteúdo. E aqui a gente tem também um módulo sobre mentalidade empreendedora, porque para você ser empreendedor, você precisa aí desenvolver a mentalidade empreendedora, tá? E mesmo que você não tenha nascido com essa mentalidade, você consegue desenvolver. Então, a gente vai ter aqui 3 aulas sobre mentalidade empreendedora, vai falar como você ser inovador, como você criar uma empresa aí à prova de falência. Então, esse é o conteúdo
principal aqui que a gente tem dentro do treinamento Viver de Pet. Vamos voltar para lá. Então o treinamento Viver de Pet, ele foi estruturado para você ir assistindo as aulas e já ir colocando em prática, para já começar aí a criar sua estrutura e já ter os primeiros resultados, tá? E aí você pode estar passando pela sua cabeça, né? Poxa, será que eu vou ter tempo para assistir essas aulas? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ter dinheiro para montar esse pet shop virtual? Porque além do dinheiro do curso, eu vou precisar comprar e estruturar a minha loja. Então eu pensei em conseguir agradar aí todos os gostos, todos os bolsos, todos os tempos, adaptar aí ao seu tempo. Então, tanto é, né, que por isso que eu criei os 17 modelos, então já vou entregar 17 modelos, então você se adapta aí tanto ao teu gosto. Poxa, eu gosto de trabalhar com a parte de confecção, não, eu gosto de trabalhar, eu sou veterinário, eu gosto de trabalhar com a parte de medicamentos, então são 17 modelos para você se adaptar e também se adaptar ao teu bolso, né? Você montar uma casa de ração virtual, você vai gastar muito, porque ração tem muita variedade e ração é caro. Mas se você escolher um outro desses 17, você consegue ter aí um investimento muito menor. E também o tempo, que está lá gravado, você tem aí pelo menos um ano de acesso, né, ao conteúdo, então você pode ir assistindo as aulas e ir colocando tudo em prática. E também pode ter aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu tô com medo, eu não sei se eu vou colocar e conseguir aprender, colocar em prática. Como eu falei, ele é simples, ele é bem estruturado, então não tem dificuldade, é só ir fazendo e aplicando. Mas mesmo assim, a gente sabe que tem aquelas pessoas que gostam de colocar algumas dificuldades, espero que não seja você, mas fala assim, eu não quero abrir um CNPJ, eu não quero ter que comprar mercadoria, ou eu não tenho dinheiro para comprar mercadoria, coloca um monte de dificuldade. Então mesmo assim, eu vou te ajudar, tá? Tem gente que fala assim, se você é desses aí, então você não compra o meu curso. Não, eu também quero te ajudar, tá? Então eu criei um módulo, que é o módulo bônus, que eu ainda vou mostrar para vocês os bônus do conteúdo, do treinamento, que é um plano, uma prova de desculpas, que eu vou te mostrar como você pode começar sem CNPJ, sem estoque, sem ter que montar empresa, sem ter nada, tá? Mas isso não quer dizer que é um modelo para você seguir para o resto da vida. Isso é apenas para você começar. Você não vai ficar rico com esse modelo, mas é para você começar a fazer a primeira venda e falar assim, nossa, isso realmente funciona, começa a pegar gosto e aí vai e faz através da estrutura, da metodologia, tudo bem direitinho, tá? Vamos ver então os bônus aqui, e aqui não é bônus para encher linguiça não, para valorizar o curso não, aqui é bônus bom mesmo, realmente para fazer diferença aí no teu negócio. Como eu falei, né, o bônus 1 aí já é o plano à prova de desculpas. E no bônus 2 a gente tem um curso de Instagram para negócios pet. E esse aqui é onde a gente vai pela parte de configuração, onde você aprende a mexer no gerenciador de anúncio, criar anúncios profissionais, certo? Então esse curso aqui ele é vendido de forma separada e você vai ter acesso a esse curso aqui, ó, são 19 aulas, só esse bônus aqui, tá? Para te ajudar aí a entender mesmo como é que funciona a ferramenta de gerenciador de anúncios e vender pelo Instagram, mesmo sem você ter muitos seguidores, como eu falei. No bônus 3, a gente tem um estudo de caso, são 4 empresas a princípio que eu selecionei, empresas aí que têm bons resultados através da internet, então eu faço um estudo de caso, o que elas fazem certo, é para você criar um modelo também, não é para copiar, tá? Para você ter um modelo. Bônus 4, um bônus de gestão financeira, a gente tem 7 aulas aqui de gestão financeira, deixa eu abrir aqui para vocês, onde a gente fala sobre capital inicial, né? Como iniciar, né? Se bem que a gente tem aula no principal também sobre capital inicial, fluxo de caixa, capital de giro, prazo médio de compra e venda, a precificação que está lá não vai estar mais aqui, e precificação de serviço a gente não tem, porque nesse aqui, né, aqui é a versão 1.0, na versão 2.0 a gente é só pet shop virtual. A gente tem uma aula aqui um bônus aqui de edição de imagens também, como você criar imagens profissionais através do Canva mesmo, do Canvas, e do Canva, né? E aí você aprende a criar logomarca, um monte de coisa aqui, né? Ó, imagens, logomarca, outros designers. E aí aqui esse bônus aqui, aplicativo, a gente não tem mais, porque já vai estar dentro lá também, eu já falo do aplicativo, do site. E a gente tem aqui a tão desejada lista de fornecedores. E a nossa lista de fornecedores, além de você ter acesso a vários fornecedores, muitos deles aqui você tem desconto, por ser aluno do treinamento Viver de Pet, e pode comprar aí com desconto, tá? E também temos as nossas Masterclass, que uma vez por mês a gente faz uma aula ao vivo, e que você
quem for aluno do treinamento Viver de Pet vai ter acesso a essas aulas, mas você também tem acesso a todas as masterclasses que já foram gravadas. Hoje a gente já teve aula aqui como iniciar no mercado pet investindo pouco, como melhorar o caixa da sua empresa em 30 dias, o que dá mais lucro, ração, acessórios e como fidelizar os seus clientes. A gente já tem uma marcada agora para esses próximos dias agora também. E também temos aqui os 2 últimos bônus que foi colocado agora recente. A gente tem um bônus de oficina de quadros pet, como você criar uma produção de quadros pet e vender. E também temos nosso desafio Pet Shop Virtual em 14 dias, como você montar um Pet Shop Virtual em 14 dias. Então tá aí nosso conteúdo bônus. E aí eu quero mostrar para vocês agora o exemplo da Paula, da Petititos, onde ela contratou aí a consultoria da Viver de Pet, onde ela é aluna do treinamento Viver de Pet também, e também contratou a Rocking Pets, a agência, para criar, estruturar e o trabalho de manutenção de marketing digital aí do Pet Shop Virtual dela. Então, vamos ver. Eu sou a Paula, né, dona da Petititos, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, da história da empresa, para que vocês pudessem entender um pouquinho as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, né? A ideia da Petititos, ela surgiu tem uns 2 anos aproximadamente, né, com a ideia de que eu sou veterinária, né, por formação, sou formada desde 2013 e atualmente eu cliniquei no início da minha carreira profissional, mas atualmente eu trabalho com animais de produção. Então eu tenho uma rotina de viagem aí um pouquinho grande, né? Eu atendo vários estados do Nordeste. Então eu quero muito formar família e isso foi que me impulsionou mais ainda de ter a ideia de ter o pet. Aí eu, no começo, né, pra ser bem sincera, eu sou leiga nessa questão de ser empresária. E meu esposo, ele tem formação em engenharia de Minas. E também não entende nada de pet, mas entende um pouco de gestão empresarial. Então eu convenci ele a participar comigo desse sonho, mas por ele não entender do ramo pet e eu não entender do ramo empresarial, por aí você já começa a imaginar o que foi que deu. E nesse processo eu descobri o perfil do Júnior, a plataforma Viver de Pet, né? Comprei o curso, sou aluna do Viver de Pet, mas mesmo assistindo às aulas, né, eu contratei a consultoria do Júnior. Por quê? Júnior se demonstrou muito atencioso até eu chegar no curso. Algumas dúvidas eu fui tirando com ele, tal, e ele sempre muito solícito. Então, nessa solicitude, o perfil do Júnior de ser muito objetivo, muito claro nas coisas, foi o que me chamou a atenção. E o perfil dele se encaixou com a minha personalidade, né, assim, de certa forma. E ele tem sido um anjo, né, porque as aulas do Viver de Pet são ótimas. Eu tenho aprendido muito, mas com o suporte da consultoria dele, eu tô indo muito mais além. Então, eu tô descobrindo a empresária que tem. Aí, atrelado ao conhecimento, né, do treinamento Viver de Pet, a consultoria do Júnior tem facilitado muito, né, a nossa vida, porque tem ajudado não só a mim, né, entender de gestão, como também ao meu esposo entender o mercado pet, né? E por enquanto a loja tá se tornando online, né? Já tem o Face, já tem o Instagram, já tem o site, né? Que inclusive Júnior, nessa consultoria, ele é quem tá à frente do meu site. Então, gente, um sonho que parecia impossível, e quando foi pro papel, aí eu fiquei pensando em desistir, ele se tornou possível, né? E com a ajuda de Júnior, claro, agradeço muito, muito, primeiramente a Deus, e depois por ter colocado essa pessoinha na minha vida, né? E eu sei que a gente tá muito focado, muito empenhado,
né? E eu sei, dentro de mim, né, com a fé que eu tenho, que vai ser uma empresa de sucesso. E como conselho, né, para quem está iniciando, persista, porque vai dar certo. Tudo que a gente faz com amor e carinho dá certo, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e foi um prazer, né, estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, tá bom? Jônia, obrigada, tamo junto, meu parceiro. Muito obrigado mesmo por tudo que você tem feito. Agora você deve estar cheio de curiosidade para saber aí quanto é que custa, né, todo esse conteúdo. Então, como eu falei, eu faço consultoria individual também e praticamente você vai ter acesso aqui a todo o conteúdo da consultoria individual e muito mais. A gente não consegue dar todo esse conteúdo em uma consultoria. E hoje a minha consultoria individual, ela custa a partir de R$4.000 para estruturar, para montar um pet shop virtual para você. A partir de R$4.000, dependendo do tamanho do projeto, pode ser muito mais do que isso. Eu não vou te falar nesse vídeo o valor, porque o valor pode variar dependendo de quando você está comprando, porque a tendência é realmente que o valor vá aumentando, mas você, se você estiver na página aqui de vendas, você já vai ver abaixo aqui o valor que é bem abaixo desse valor de R$4.000 que eu faço nas minhas consultorias individuais. Ou então, se você estiver assistindo de outro lugar que não está na página de venda, clique no link que tem aqui em algum lugar para você ver aí o valor e participar aí do nosso treinamento. Se você também, né, Júnior, mas será que eu vou gostar? Se eu não vou gostar, vou fazer esse investimento. Então, você também tem uma garantia aí de 7 dias. Dentro desses 7 dias aí você pode assistir quantas aulas você conseguir. E se realmente você não achar que esse conteúdo não é para você, por qualquer motivo que seja, você tem esses 7 dias aí para testar. E se realmente você não quiser, paciência, não tem problema nenhum. É só você solicitar o estorno, que ele é feito de forma imediata, tá? Então, é isso. Gostaria muito de ver você aí no treinamento VDPet, te ajudar a realizar o teu sonho. Se você já tem um negócio de melhorar as tuas vendas aí através de um pet shop virtual, ou construir o teu pet shop virtual do zero e te ajudar a vender através desse treinamento. Então, espero te ver lá. Valeu!